18. Livre para todos os públicos. Atenção! Começa agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Todo mundo conhece um pouco o raio-x. No dentista, no médico, na vistoria de aeroportos, o raio-x está presente no nosso dia a dia. Agora, quem assistiu à última teleaula sabe que o raio-x e o raio gama são radiações eletromagnéticas que também são usadas no ramo da metalmecânica. Hoje, você vai aprender muito mais. Na teleaula de hoje, você vai conhecer mais um pouco sobre o ensaio por raio-x. Vai conhecer os equipamentos usados no ensaio e vai ver como o ensaio é executado. É muito importante a gente conhecer o comportamento da fonte, da peça e do filme, que são os elementos envolvidos nesse ensaio. Então fique ligado, preste atenção, porque a nossa teleaula está começando. Oi, Ed, olha aqui, ó, minha mão, novinha em folha. E que bom, hein, Nilza? Então significa que na próxima corrida você já vai poder pilotar, hein? Com certeza. O que é que você tá fazendo aí, Edgar? Então, sabe, depois dessa história da radiografia na sua mão, da radiografia industrial, eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o assunto, viu? O que é que você descobriu? Então, eu descobri que pra gente começar a entender o ensaio pro raio-x, a gente tem que conhecer a geometria de exposição. Ó, a radiografia tem os mesmos princípios geométricos aplicados às sombras produzidas pela luz. Bom, para um objeto fazer uma sombra, ele tem que estar posicionado a uma certa distância da fonte de luz. Aí é que tá. Mas para conseguir melhores resultados com a radiografia, a gente tem que conhecer a influência da distância e da posição entre a fonte da radiação, a peça e o filme. A distância e a posição afetam a ampliação da imagem. A imagem da peça no filme se torna maior que a própria peça, à medida em que aumenta a distância entre a peça e o filme. E como é que se faz para conseguir o tamanho real da peça? Para isso, o filme e a peça devem estar próximos e a fonte de radiação tem que ficar o mais afastado possível da peça e do filme. O tamanho da fonte influencia a nitidez da imagem. Fontes grandes provocam penumbra na imagem. Por isso, quanto menor for a fonte, mais nítida fica a imagem na radiografia. Pois é, Caio, quando se fala em raio-x, a coisa fica mais nítida. Ué, como assim, Silvão? No ensaio de raio-x, para melhorar a nitidez da imagem, o alvo que está aqui dentro desse tubo fica inclinado. Usando o alvo no ânodo posicionado num plano inclinado em relação ao filme, a gente concentra a radiação que está sendo emitida e melhora a nitidez da imagem no final. Outra situação que está ligada à distância e posição dos elementos é a distorção da imagem. A existência de uma inclinação entre a fonte, a peça e o filme causa uma distorção na imagem. A distorção pode ser causada pela posição da fonte ou pela posição do filme. Por isso, a fonte emissora tem que estar o mais perpendicular possível em relação à base da peça e ao filme. Ô, Silva, e pra que essa lanterna, hein? É que eu quero te mostrar uma coisa, vem cá. Olha aqui, Caio, eu estou segurando essa lanterna acesa a 1 metro de distância da superfície. Veja a área que ela ilumina. Pois bem, agora se eu me afastar e a distância atingir a 2 metros, quer dizer, se eu multiplicar a distância por 2, o nível de iluminação na superfície vai ser dividido por 4, ou seja, dividido por 2 ao quadrado, que representa o quadrado da distância entre a fonte de luz e a superfície. Pois bem, esse fenômeno tem um nome, é a lei do inverso do quadrado da distância.
Assim como na luz visível, a intensidade com que um feixe de radiação atinge uma superfície é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essa superfície e o ponto de emissão. Aqui a gente vê uma fonte de radiação a uma distância d, emitindo certa quantidade de radiação I. A uma distância 2d, a quantidade de radiação por unidade de área é equivalente a 1/4 da anterior. Ô Silva, uma das unidades de medida de intensidade de radiação é o Coulomb por quilograma, certo? Bom, então 1 Coulomb por quilograma é a intensidade de radiação necessária para se produzir uma ionização equivalente a uma unidade eletrostática de carga, conhecida como Coulomb, em 1 kg de ar, numa temperatura de 20 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera. Bom, ionização é o processo que torna o ar condutor de eletricidade. Essa agora a gente tem que resolver juntos, tá, Caio? Um tubo de raio-x emite uma radiação que atinge a intensidade de 100 microcoulomb por quilograma, a distância de 1 metro da fonte. Pois bem, se a distância for de 5 metros, qual vai ser a intensidade da radiação? Acho que agora a gente vai ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. A lei do inverso do quadrado da distância estabelece esta relação matemática, onde a distância 1 é 1 metro, a intensidade de radiação 1 é 100 microcoulomb por quilograma, a distância 2 é 5 metros e o valor procurado é o I2. Substituindo as variáveis da fórmula pelos valores conhecidos, a gente descobre que a intensidade da fonte a 5 metros de distância é igual a 4 microcoulomb por quilograma. Esse lugar aqui é uma indústria que fabrica tubos e cilindros. É claro que essas peças não podem apresentar nenhuma falha. Por isso aqui nessa indústria o raio-x é muito usado. Olha, vamos dar uma palavrinha com o engenheiro Décio. Ele vai explicar pra gente por que o ensaio por raio-x é feito nesses tubos. Nós temos que garantir a qualidade da solda, pois estes tubos são muito solicitados quando em operação. E a forma de garantirmos essa qualidade é utilizando o ensaio radiográfico. Bom, agora vocês vão nos acompanhar porque a gente vai conhecer melhor o equipamento para ensaio de raio-x. Vamos lá, engenheiro? Vamos lá. Olha, esse é o equipamento de raio-x. Para conhecer os seus principais componentes, vamos conversar com o engenheiro Décio, que vai explicar para a gente quais são as partes básicas desse equipamento. Bom, esta parte azul é o suporte do equipamento feito em estrutura metálica. Este é o bunker, que pode ser em estrutura metálica de aço com revestimento em placas de chumbo ou, como neste caso, em concreto. Sua função é impedir o vazamento de radiação. Aqui a gente vê um suporte que apoia o conjunto que vai ser ensaiado. Dentro deste tubo de raio-x temos a